Fala, meu querido colecionador, você tá bom ou não? Paulo da Collections BR aqui com você. Seja muito bem-vindo para a unboxing review do Goku Super Saiyajin 3 da New Kong. E que saudade que eu tava de poder gravar uma review, de estar aqui com você. Nesse período aí que o canal ficou sem reviews, eu me sinto na obrigação hoje de me explicar essa ausência de reviews no canal. Vamos lá, se você é novo no canal, tá chegando aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. E se você já é inscrito há algum tempo e não sabe, eu moro na Austrália já tem alguns bons anos. Então recentemente eu fui pro Brasil, começo de julho, e retornei agora na meiuca ali de agosto. Já tinha 2 anos que eu não ia pro Brasil, desde a última vez que eu tinha ido, então eu tirei esse tempo para poder descansar. Também de estar com a minha família, com os amigos. E infelizmente eu não consegui gravar nenhuma review antes da viagem devido à correria. Mas eu tentei manter o canal atualizado com alguns posts na aba comunidade e também trazendo alguns anúncios das fabricantes em vídeos shorts. Mas não se preocupe, esse período que eu tava de férias, chegou boneco pra caramba aqui em casa. Tanto da AliExpress chegou bastante. E também a box da Ninguém referente a junho e julho, com bastante novidades. Então na hora que nós chegamos aqui, quase que eu viro um colecionador solteiro. Mas nada que 2 semanas dormindo no sofá resolva, né? Mas realmente eu tô feliz. Obrigado a você que me mandou mensagem perguntando se aconteceu alguma coisa. Mandou lá no direct, mandou nos comentários de vídeos antigos, nos posts que eu fazia na comunidade. Sou muito grato a você aí pela preocupação. E peço desculpas novamente pela falta de reviews. Mas agora nós temos trabalho pra caramba pra fazer e eu vou tentar manter uma constância aqui. Espero que eu consiga. E agora chegou a vez do agradecimento. Somos mais de 3.000 inscritos aqui no canal. Muito obrigado. Já estamos quase ali 3.100. A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo. Muito obrigado a você que tá assistindo, porque você faz parte disso, você que move o canal. E eu sou muito grato por isso. E aproveitando que eu tô falando de coisa boa, fica comigo até o final do vídeo, tá? Depois eu gravar toda a review do Goku aqui, pra não perder mais tempo que a gente já tá perdendo. Lá no final, eu vou estar trazendo pra vocês todas as novidades que eu tô trazendo pro canal. Nesse período meu de férias, eu bolei muita coisa legal. E lá eu vou explicar tudo pra vocês. Então eu espero ver você lá. E por favor, não pula o vídeo, assiste tudo aí. Ajuda nós. A gente se vê lá no finalzinho do vídeo. Então, fãs do Goku, principalmente do Goku Super Saiyajin 3, que é uma transformação icônica. Muita gente prefere a transformação Super Saiyajin 3 do que a 4. E aí, qual que você prefere? Deixa aí nos comentários. Fãs também do Dragon Ball, espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Eu fiz a compra dessa figure no AliExpress, eu vou deixar o link de compra na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, vamos dar uma olhada na caixa aqui, que é uma caixa totalmente discreta. Eles tentaram manter a privacidade completa aqui, não sei se escondendo da Kong ou da própria Bandai em questão, né, de ser um produto não licenciado. Mas uma caixa parda, quadrada, bem espessa. E que aqui tem como se fosse uma identificação, né, do modelo. E a caixa não tem lacre nenhum, não vem adesivo, durex, nada. É só puxar aqui, ó, igual naquelas caixas de relógio de loja de quer dizer, 1,99 não existe mais, né? Hoje é de 3,99 para cima. Então a caixa tá aqui. Dá pra ver que temos 2 blisters. Eu vou tirar da caixa aqui e já volto. Bom, removidas as tampas do blister, aqui temos todos os itens que vêm junto. Eu vou deixar aqui de lado esse blister, ó, tá tudo caindo ali. Pra gente poder olhar a head scoop aqui, que eu quero mostrar pra vocês os detalhes bem bacanas. Também alguns pontos que eu notei. Então vou deixar de lado aqui. Bom, aqui com o blister das head scoop e também com as 2 auréolas. Professor, falei bonito, hein? Temos aqui 2 head scoop que eu achei interessante. Essa proposta deles, até porque para quem curte esses cabelos translúcidos, não precisa ter 2 versões, ter que comprar coisa diferente. Não, vem as 2 ali e eles falaram que é de pré-ordem, mas eu acho muito difícil deles lançarem um novo lote sem os 2 juntos, teria que mudar o blister, então acho meio difícil. E uma auréola para cada aqui. Vou mostrar a fosca primeiro. Que pessoalmente, tá? Essa é a minha opinião. Eu gostei bastante. Eu não sei se é porque é a minha primeira experiência com o Goku Super Saiyajin 3, é o primeiro da minha coleção. Mas realmente eu gostei da tonalidade, da coloração. Eles fizeram aquele degradê, né, de questão das raízes laranjada, vai subindo aqui amarelo, ficando mais embranquiçada as pontas. E que está realmente bonito. Temos 2 pinos para poder articular. E aí no caso se torna 3 pontos de articulação. Aqui no tupete, na franja, a gente sobe, desce, gira para os lados. A parte do meio também a gente consegue abaixar, subir e girar para os lados. E também a parte de trás do cabelo a gente tem o mesmo ponto de articulação. E agora eu vou colocar um rostinho aqui só para mostrar alguns detalhes para vocês. Peguei aqui o rosto dele sério mesmo. Depois, quando for mostrar outro blister, eu mostro mais detalhes. Aqui é só um ponto
de pino que a gente coloca na testa, quer dizer, na parte de trás da testa. Coloca a franja e tá aí, ó, como é que fica. E um detalhe que eu achei bastante interessante é que não fica gap na franja. Temos aqui essa parte da costeleta, que é uma coisa que o Avni sempre pega no pé dessas faces do Goku Super Saiyajin 3. Abraço, o Avni, da Notória. Ele sempre comenta comigo que os fabricantes escutam acertar, mas eu gostei aqui. Não sei se é da forma que ele fala que é bom, que ele curte, mas aqui eu gostei, né? Ficou bem alinhado com a franja e que realmente tá bem bacana. O único problema dessa franja é essa banana na cara do Goku. Tá vendo? Nessa parte aqui, ó, não tá tão ruim. Só que dependendo da pose que você colocar, do ângulo, fica esquisito. Eles poderiam ter colocado um pouco pro lado aqui, como o da Kong, mas se você esquentar aqui com um secador, eu acho que você consegue. Lógico, esquenta bem de longe, principalmente se o secador for muito forte, e você segura com alguma coisa pro lado aqui, ó. Ou você fica um tempo segurando, que acaba que a franja pode moldar de lado, tá vendo? Eu pressionei um pouco e já saiu um pouco da testa. Então, sei lá, você ficar segurando algumas vezes aqui, é capaz de você deixar de lado e fica bem bacana. Mas nas fotos, que eu vou deixar no final desse vídeo lá, as franjas tá na cara do Goku. Outra coisa também que eu achei que ficou um pouco chato. Em questão da auréola, tá vendo que tem deixa eu ver aqui onde que tá, um gap aqui, ó. É aonde você coloca a auréola. Mas na hora que você vai colocar, olha pra você ver, não encaixa direito. Fica meio bobo e fica pesando a arte. Eu acho que eles poderiam ter feito um pouco mais fundo aqui. Talvez você possa conseguir esquentar uma agulha e colocar, mas tem perigo de danificar a figure. Talvez seja a melhor opção colocar um pedacinho de papel na ponta aqui, colocar, moldar e fica de boa. Nas fotos finais aí eu consegui. No caso eu deixei a figura em pose. Eu mesmo tive paciência de deixar em mãos ali, mas consegui. Então tem essa possibilidade, mas eu não usei o papel. Acho que usando papel é a melhor solução. Deixa eu mostrar rápido aqui a outra head. E aqui, ó, essa head eu achei bastante interessante. Ó, pra você ver, com o LED aqui de cima, parece que tem um LED interno. Fica bem bonito, principalmente se você tiver LED aí no seu expositor. Dependendo do local que você colocar, vai ficar bem bonito. Então, para quem curte, achei legal a proposta deles. Head sculpt mostradas. Vou pegar outro blister agora. E aqui nesse blister temos o corpo, as mãos e também os rostos. Deixa eu aproximar para vocês verem os detalhes dos rostos. Que eu vou ser sincero, eu realmente gostei dos traços, que é os mesmos rostos desse último relançamento da Kong, mas é o terceiro relançamento deles, se eu não me engano, e que eles colocaram o rosto esse do Goku olhando, eu não lembro se é para a esquerda ou para a direita, um rosto a mais, mas aqui são as mesmas expressões que vem no da Kong, mas que para mim eu realmente gostei dos traços aqui, não ficou nada forte, nada fraco. É claro, minha opinião, tá? Aqui temos 5 pares de mãos, 4 extras. Aqui ele com a palma de mão aberta. Ali no final do Kamehameha, aquele conjurando o Kamehameha. Pose de ataque. Esse aqui de fazer o teletransporte, que não vem totalmente em todos os Gokus. Esses aqui sempre vem. E também punho cerrado. E agora vamos dar uma conferida no corpo, que a proposta da fabricante era essa. Lembrando que essa figura é a primeira da New Kong. Então vamos ver se ficou bom ou não esse trem. E antes de eu passar minhas primeiras impressões e mostrar os detalhes para vocês, eu quero fazer um leve comparativo, já que eu não tenho um Goku da Kong, eu vou estar comparando com o da DF, tem review dele aqui no canal, vai estar na playlist Dragon Ball no final desse vídeo, só ajeitar o cidadão aqui, beleza. Não vou comparar articulação nada, é mais o design mesmo da figure, coloração, para vocês terem mais ou menos aí um comparativo, tá vendo? A parte de trás aqui da roupa, o amassado é diferente, a calça é praticamente igual, né? Mas a bota também é diferente. Que aqui, ó, lembra que aqui não tem rotação na canela. E já adiantando para vocês, aqui tem e eu gostei disso. Bom, eu acho que o da Kong também tem, né? Não sei. Vou deixar aqui de lado e vou passar agora as primeiras impressões para vocês. Bom, as minhas primeiras impressões com a figure foram boas. Assim que eu abri a caixa ali e vi a figure, eu vi que é uma figure bonita. Dá para ver que a estrutura da figure assim é realmente boa. Eles fizeram tudo certinho, é toda alinhada a figure. Nada fora do lugar, mas tem algumas coisas aqui que não é só na minha figure, mas veio de outros colecionadores. Uma delas é a questão que parece que tem uma coloração diferente dessa parte superior da coxa pela parte de baixo. Desde o primeiro vídeo que eu vi sobre ele, uma review na internet, eu estava no Brasil ainda, eu percebi isso, falei, será que é a câmera? Quando eu chegar lá em casa eu vou ver, e realmente eu percebi isso pessoalmente, e também aqui pela câmera dá para ver uma diferença. Mas não sei se eu estou ficando maluco. Deixa aí nos comentários se você está percebendo isso também. Um outro ponto também é a questão da coloração do peitoral aqui diferente do resto da figure. Eu sei, tem figures originais
acontece isso também, mas que pode incomodar vocês. Não me incomodou, porque eu já estou acostumado com algumas outras figuras, mas saiba que tem essa diferença do peitoral. Aqui é um pouco mais claro, tanto por causa do LED aqui tá parecendo transparente, por causa da coloração ser mais clara que aqui do lado. Outro ponto também que veio na minha figura isso, tá? Eu não vi outros relatos. Aqui, ó. Que dá pra ver que na parte de dentro tá bem preso. Eu aperto aqui, ó, essa parte não se aproxima. Então realmente, deve ser ele provavelmente na hora de soltar ali daquelas árvores que vem essas peças. Acabou quebrando esse pedacinho e ficou aí, mas isso aqui não me incomoda. Outro ponto também que agora eu quero falar para vocês é em questão da articulação. Então, vamos aqui começar de cima para baixo. Começando aqui com o braço, conseguimos deixar na horizontal. A gente consegue subir e abaixar o braço. Tem essa parte da manga do kimono dele, que é solta aqui, quase uma borracha, um plástico bem maleável. Aqui, nesse braço esquerdo dele, a gente consegue girar, mas está vendo que é um pouco travadinho? É sempre bom tomar cuidado, então só girar devagarzinho, que não dá nada. Temos rotação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, temos rotação aqui no punho, temos articulação no abdômen que a gente consegue abaixar ele um pouco para frente, para trás nem tanto assim, mas que a gente consegue jogar um pouquinho para laterais. Mas temos articulação aqui na cintura, que aí nós conseguimos ter uma vasta amplitude na questão do torso dele. E a gente consegue abaixar um pouco mais e ir para trás bem mais. E aqui está um dos maiores poréns dessa figura, que infelizmente o propósito dela era melhorar os pontos de articulação, gaps do corpo da Kong. E olha só isso aqui. É praticamente impossível articular essa perna esquerda dele. E isso não é só na minha figura. Eu vi aquelas reviews que você faz depois que a figura chega em sua casa, que você faz a review do vendedor quanto do produto. E tinha lá comentários de fotos também dessa perna quebrada. O pessoal falando que algumas vezes veio quebrado aqui na parte de baixo. E outros falando que na hora que foi tentar articular essa perna quebrou. Isso é uma pena, né? Porque a proposta dos caras era melhorar o corpo e veio, infelizmente, assim. Então eu vou mostrar aqui a articulação através dessa perna, que tá rígido, mas consegue pelo menos articular. A perna vai totalmente para frente. Para trás, aqui acaba encostando na bunda dele. Temos articulação dupla no joelho. Temos aqui uma rotação na coxa. O engraçado é que nessa coxa aqui a gente consegue rotacionar, é um pouco mais mole. E aqui é um pouco mais rígido. Porém, essa perna para o lado aqui ela é mais mole e essa aqui é mais rígida. Então você vê que ambas as pernas têm detalhes bobos, que uma tem, outra não tem. Isso acaba atrapalhando um pouco da experiência, que no qual eles tentaram trazer a questão das melhorias da Kong, né? Como eles ensinaram a trazer. Tem rotação na canela e tem articulação no tornozelo, que é bem boa, para frente que não vai tanto, mas para trás vai bem, para as laterais. E articulação nas pontas dos pés, que eu achei um pouco mole, ambas, mas que de qualquer jeito a gente precisa usar uma base para poder deixar ele poseado. Apesar que na thumbnail aí eu realmente consegui colocar ele sem uma base, consegui plenamente ali, tive paciência. Não demorou muito tempo, mas consegui. E a ponta do pé que não prejudicou na questão da pose, que eu deixei na thumbnail, mas nas outras poses, nas fotos finais, lá eu vou ter que usar a base. Bom, vamos colocar aqui a head scoop, para a gente poder fazer um teste. E lembrando também, outro detalhe, essa head scoop da New Kong não conseguimos usar com o corpo da DF, porque o pino aqui é menor que o gap. Então, caso você queira usar o corpo da DF, pode sim que você consiga, tá vendo? Fica bem legal, mas vai ter que trocar o pino aqui, que o gap da head é maior. Encaixar, esse é de boa. Encaixou. E tá aí ó, o visual como é que fica com a head. Eu mostrei as articulações para você sem a head, porque fica mais fácil de articular a figura, porque o cabelo muito grande, etc. E que assim conseguimos mexer nas articulações do cabelo bem tranquilo. O pescoço também é bem de boa, não pesa o cabelo. Eu até achei o cabelo um pouco leve, eu não sei se das outras fabricantes é mais pesado. O interessante também é que o rosto não sai. Nós sabemos que normalmente algumas figuras, quando você abaixa o pescoço, acaba que puxa o rosto para frente, mas aqui não. O queixo dele está encostando no peito, de boa. Agora eu ajeitei melhor a figura aqui, deixei ele mais aparentável para vocês verem que sim, é uma figura imponente. A beleza da figura chama a atenção, principalmente por causa do cabelo. Eu achei a proposta da New Kong muito boa,
da questão de eles trazerem um Goku Super Saiyajin 3 mais atual, em questão de articulações, e também, principalmente, ser custo-benefício, mas um ponto de onde eles bateram muito na tecla em questão da publicidade deles era melhorar os pontos de articulação e gaps do corpo da Kong, foi aonde eles mais pecaram, infelizmente, com a questão da perna. Isso é triste em questão porque foi aonde eles mais focaram na figura, mas dá para entender, pelo menos eu entendo, que é a questão da primeira figura e da fabricante. Eu acho que eles podem melhorar muito aí pra frente. Questão da franja aqui, que nem eu falei com vocês, só vocês ir pressionando um pouco aqui, ou usar secador, água quente, vocês conseguem mudar melhor a franja. E o outro ponto também negativo para mim é a questão de não vir uma base, tá? Eu gostei deles trazerem duas headscope, principalmente para quem gosta das duas cores ou uma delas, mas a questão também de vir sem base me pegou, porque com essa cabeleira toda precisa de uma base. E um detalhe rápido que eu quero falar para vocês: os caras são inteligentes, os caras trazem as propostas boas, mas pô, falta criatividade na questão de criação de nome. Os caras me fazem, vamos melhorar, vamos pegar como base a figura da Kong e vamos melhorar a figura dos caras. Fechou, beleza, o nosso projeto vai ser isso, mas como vai chamar a nossa empresa? Neo Kong. Pelo amor de Deus, você vai conversar com alguém, com algum amigo colecionador, você fica assim, aqui é corpo da Kong ou da Neo Kong? Aí você sabe, os corpos já se parecem, os pontos de articulação praticamente os mesmos, e os caras não ajudam no nome, aí é complicado, né? Mas fazer o que? A gente vai se adaptando ao mercado aí, porque os chineses estão deitando e rolando em cima das linhas do Dragon Ball SH Figuarts. Então é isso, pessoal. Vou dar uma ajeitada no cenário aqui para a gente poder ir para a análise final e, claro, trazer todas as novidades que estão chegando através desse vídeo aqui no canal. Então, segura aí. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Goku Super Saiyajin 3 da New Kong. E eu vou direto ao ponto, tá? Porque provavelmente vocês já devem estar se perguntando, será que vale a pena? E aí, Paulão, como vocês gostam de me chamar aí nos comentários, você recomenda ou não esse Goku? Depende, tá? Depende, eu vou explicar o meu ponto de vista sobre. Se você quer, talvez você tenha o Goku Super Saiyajin 3 da Bandai ou da DF, que é questão de 2.0, então talvez você queira atualizar para um Goku mais novo, em questão do corpo 3.0, ou se você não tem nenhum Goku Super Saiyajin 3 assim como eu não tenho, né, a partir desse aí que agora eu vou ter, então essa figura com certeza pode servir para você até por causa do custo-benefício. No meu ponto de vista, vale a pena. Porém, caso você queira um Goku Super Saiyajin 3 definitivo para sua coleção, eu acho que você poderia apostar no Super Saiyajin 3 da Kong. Essa última versão que eles lançaram é a terceira, então eles deram um upgrade ali um pouquinho por causa da New Kong, tá? Por causa da New Kong, a Kong mexeu os pauzinhos ali e deu uma atualizada, que no qual vai estar aparecendo na sua tela aí agora as fotos desse Goku Super Saiyajin 3 da Kong, esse último que eles relançaram. Essas fotos é de um inscrito do canal que se tornou amigo, a gente troca muita ideia lá no Instagram. Todas as figuras que ele compra pra coleção, ele me manda as fotos, é o Carlinho, abraço Carlinho, tamo junto. Pedi autorização pra ele, porque assim que ele recebeu a figura, ele me mandou essas fotos. E que dá pra ver que a qualidade em questão da estrutura, pintura, dá pra ver que ali o da Kong tem algo a mais, tá? Mas é lógico, né? É uma figura questão de preço. A gente comparar a Kong com esse, principalmente agora que o da Kong subiu um pouco mais o preço, a gente vê um pouco de diferença. Então é o seguinte, se caso você quer um definitivo, eu acho que talvez valha a pena você pegar o que você ia pagar nesse da New Kong, inteirar mais um pouco e comprar o da Kong, caso seja a sua vontade de ter um Goku Super Saiyajin 3 definitivo. Mesmo que tenha esses relatos em vídeos e em posts falando que a franja, o tupete, ele não fica preso 100%, mas as fotos que o Carlinho me mandou, dá pra ver. Eu até perguntei ele sobre se ele viu que não estava bem encaixado, ele falou que ele não percebeu, pra ele tá de boa, ele até me mandou essas fotos. Então eu acho que talvez valha a pena caso queira um definitivo. Vai com certeza fazer bonito na sua coleção. E diga-se de passagem que não é uma figura ruim. Eu só tô falando que em questão dos relatos que minha figura teve, pode incomodar algumas pessoas. Então pense bem. Eu vi muita gente, eu vi muitos comentários, vídeos, a galera descendo a ripa e não ficou um trabalho horrível, como eu vi alguns comentários. Horrível não. Tem que melhorar alguns pontos? Tem sim. Mas eu acho que de horrível passou longe. Lembrando que essa é a minha opinião. Claro, você pode ter a sua, achar a figura ruim, mas eu acho que certos tipos de comentário eu acho um pouco exagerados. E antes do bordão final do vídeo, agora eu vou trazer todas as novidades para você que ficou comigo até aqui. Então, bora lá. Vou tentar ser o mais breve possível. E começando com a logo do canal aqui no cantinho, talvez você já tenha reparado. Nesse meu tempo de férias, eu sempre fiquei pensando em trazer algo diferente no canal, e uma delas foi a logo. Então eu vou deixar uma imagem maior para vocês verem todos os detalhes. Eu trouxe um Canguru Super Saiyajin, como eu moro na Austrália, então tentei pegar essa referência, com traje do Vegeta ali, com uma figura do Goku em mãos. Eu acho que ficou bacana,
tá? Eu gostaria de saber a opinião de você. Deixa aí nos comentários. Eu também vou estar criando na aba comunidade aqui um quiz para perguntar aí quem gostou ou quem prefere a outra logo. Se caso votarem na outra logo, eu sem problema volto. Mas eu acho que ficou legal e que representa bem o canal. Outra novidade é o Discord. Se você foi uma das pessoas que já mandou em alguns comentários de vídeo, post, cadê o Discord, Paulão? Pois é, tá liberado, tá? O link vai estar na descrição para você entrar. O Discord é seu, tá? Eu não tinha feito o Discord porque eu confesso para vocês que eu sou cabação, nunca mexi. É totalmente vago a minha inteligência para o Discord. Então, conversando ali com um dos inscritos, o Fabinho, abraço meu amigo, ele se disponibilizou. Ele me perguntou sobre o Discord, eu falei que eu sou leigo nisso, ele se disponibilizou em criar o Discord pensando na comunidade. Ele ajudou muito, muito obrigado, Fabinho. Fez tudo do zero, criou ali as abas de coleção, você manda lá, troca ideia das coleções. De novidades, você manda tudo que você vê na internet, troca ideia com os outros amigos que tiver lá. E claro, pessoal, respeitem a opinião do próximo, é sempre assim, o seu colega não vai ter a mesma opinião que você às vezes. Então, só respeitar o próximo, vai lá, cada aba lá está disponível para cada um de vocês. Sintam-se à vontade, aquele Discord é seu. Eu vou aproveitar agora, né, que o Discord do canal está liberado. Vou ver se eu mantenho uma constância lá para mim poder mexer e também sempre estar ativo lá na comunidade com vocês no Discord. Então, daqui para frente a gente tem essa parte da comunidade também no Discord. Espero ver vocês lá. E a próxima novidade, eu vou estar disponibilizando a aba membros aqui para o canal, pois que eu recebi um conselho de um youtuber amigo, eu não vou citar nomes, ele conversou comigo, ele falou, cara, abre a parte membros que a galera gosta de ajudar, talvez vai ajudar bastante o canal. Então eu fiquei assim, né, como eu vou fazer isso, quanto vou colocar valores, essas coisas, né, tipo cobrar para poder assistir o vídeo. Depois passou um tempo, não vou citar nomes também, eu lembro bem o nome da pessoa, só não lembro em que comentário que foi, não sei se foi em post de vídeo, que falou que gosta demais do conteúdo do canal, que se caso eu abrisse a área membros, ele se disponibilizaria em ajudar o canal sendo um membro. Então eu me senti muito lisonjeado de saber que tem ele e talvez mais pessoas que possam ajudar de alguma forma. Mas caso você não possa ajudar em questão financeira, não tem problema, meu amigo. Você que está assistindo o vídeo já está ajudando demais, você é muito brabo. Se você curtir, meu amigo, você é fera. Se você comentar, você não merece palmas não, você merece o Tocantins inteiro. E se você compartilha, eu só não te dou um abraço que tem uma tela dividindo nós dois. Então, de qualquer forma, você está ajudando o canal, eu agradeço por isso. Valeu demais. E agora a quarta e última novidade, se você estava se perguntando, é isso mesmo, meu amigo. Sorteio no canal para a próxima meta que a gente alcançar de 5 mil inscritos. Já quero assumir esse compromisso com vocês através desse vídeo. Até a gravação desse vídeo estamos quase alcançando 3.100. Então eu tenho certeza que essa comunidade tem força suficiente para a gente poder alcançar 5 mil bem rápido. E claro, o beneficiário vai ser vocês, que eu assumo o compromisso de 2 sorteios. Um para quem for membro no período do sorteio e também para geralzona. E como é que vai ser o sorteio? Vai ser através do Instagram. Então já convido vocês de acompanhar a gente lá no Instagram. É o mesmo nome do canal. Fique ligado que assim que bater 5K, você já vai ficar sabendo. Já vou criar um post lá. Eu não sei quais regrinhas eu vou criar. Não sei ainda, quando estiver próximo ali dos 5 mil, eu já começo a bolar. E claro, vou fazer o post aqui na aba comunidade também, mas lembrando que o sorteio vai ser através do Instagram. Então não perca tempo, já segue a gente lá, que você vai estar ajudando o canal também, claro, na rede vizinha. E Paulão, quais figuras você vai sortear? Não sei por quê. Beleza, eu assumo o compromisso de 2 figuras com você agora, mas batemos 5 mil, 2 anos. Aquela figura já ficou velha, talvez eu possa sortear uma figura mais recente, não sei. Então é só você ficar ligado lá no Instagram e também ser inscrito aqui do canal, que você vai ficar sabendo os passo a passos aí. Eu também vou tentar criar um vídeo edição para poder colocar nas próximas reviews, para sempre estar alertando você sobre o sorteio e também se inscrever em nossas redes sociais e também ser inscrito aqui no YouTube. Então é isso, pessoal, todas as novidades que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado de pelo menos de uma, né? Não é possível, eu sei, você é gente boa, você gostou de pelo menos uma novidade. Então, basicamente é isso, pessoal. Tô realmente muito feliz de estar podendo voltar com as reviews no canal e vou tentar engatar a quinta marcha agora e trazer bastante reviews para vocês ao longo do tempo aqui, ao longo das próximas reviews vai ter mais novidades bem bacana, isso tudo graças a vocês. E se caso você queira adquirir esse Goku Super Saiyajin 3 da New Kong, eu vou deixar o link de compra na descrição e no primeiro comentário fixado, e junto lá
eu vou deixar desse relançamento da Kong. Aí você dá uma conferida nos preços e vê se vale a pena aí você investir um pouco mais e pegar uma versão melhorada, vamos dizer, mas caso não, eu acho que você vai estar bem servido com esse da New Kong, mas saiba que pode vir com esses detalhezinhos que a minha figure veio. E claro, você comprando através desse link, você vai estar ajudando demais o canal. E eu agradeço por isso. Bom, então agora é hora da gente finalizar o vídeo com o bordão tradicional do canal. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessas novidades, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Clique a sua inscrição, você está ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!